bem-vindo. Eu sou o professor Oswaldo, do Colégio Integrado Sexto de Pontal, e o essencial hoje é Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1951. O que você precisa saber sobre este livro? Vamos lá? Em primeiro lugar, este livro pertence à terceira fase do modernismo. Essa terceira fase, qual é a sua característica essencial para a gente, no caso deste livro, Drummond? Né? O Drummond volta ao verso metrificado. Ele volta a uma linguagem mais clássica, um vocabulário mais elevado. O que marcou o modernismo no primeiro momento foi exatamente o contrário. A ruptura com certo academicismo, a ruptura com certa tradição literária, né? Como o parnasianismo, que valorizava muito a métrica, a rima. O modernismo que quebrou com isso, o Drummond agora volta ao verso metrificado, volta ao uso do soneto, certo? E essa linguagem mais elevada, mais rebuscada. Então, é fundamental para a gente, ok? Do ponto de vista formal, este livro retoma o estilo mais convencional, com versos metrificados, forte presença de sonetos, decassílabos. Do ponto de vista formal, é isso, ok? Agora vamos lá, vamos ao segundo dado importante que você precisa saber sobre esta obra. O que é? Sobre o que é Claro Enigma? Veja, o próprio título é uma antítese. Se é claro, não pode ser enigmático. Se é enigmático, não pode ser claro. Então, o que marca, o que tem em comum os 51 poemas deste livro, Claro Enigma? Claro Enigma é uma antítese, como estamos vendo, né? Se é claro, não pode ser enigmático, se é enigmático, não pode ser claro. Qual é o tema, o grande tema de Claro Enigma? É o seguinte, pessoal. Drummond, que havia sido um poeta até então, de forte dedicação às preocupações sociais, às causas sociais, ele que havia escrito livros como O Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, em 1945, durante a guerra, né, a própria metáfora, a rosa do povo, era uma esperança para o povo. O Drummond se desencanta com as preocupações sociais, com o rumo que a humanidade estava tomando, com o fim da guerra e o rumo que a humanidade estava tomando. Então, ele faz uma espécie de retrospectiva da sua vida. Ele percebe o seguinte: eu sou um homem que amadureceu. Ele está com quase 50 anos. Ele acha o seguinte: eu estou envelhecendo. Eu sou um homem maduro. E daí? Para que serve a maturidade? Então vejam você, o maior questionamento que tem os poemas de entrada, por exemplo, do livro, é este. O que a maturidade nos traz? Ele chama de madureza. A madureza, essa prenda, ele diz, né, que alguém nos dá. Para que serve a maturidade? Ele vai dizer, olha, analisando friamente, a maturidade, ela não serve para nada. Ela tira todo o encanto da vida. Por quê? Porque perde aquele sabor da juventude, né? Perde o sabor das descobertas, e ela nos faz ver que, por um viés realista, o que nos sobra é a morte. Então, qual é o valor da maturidade? Então, ele começa questionando. Esse é um dos grandes temas do livro, certo? A questão de que a maturidade tira todo o sabor da novidade. Ele vai nos dizer isso, né? E nos aproxima da ideia de morte. Então, de uma maneira, com um certo toque de pessimismo, né, o Drummond vai repassando etapas da sua vida, vai pensando, né, como seria se meu pai estivesse vivo hoje, vai fazer poemas assim. Mas ele diz que ele quer chegar, gente, a um lugar internamente que é o da mais fria indiferença a tudo. Ele começou o livro com um verso dizendo assim: os acontecimentos me aborrecem. Então tudo aquilo que é do cotidiano, tudo agora que se passa, para ele parece não ter mais interesse, certo? Então ele vai percebendo o seguinte, que poesia, né, ele que é um poeta, o fazer poético, o construir metáforas, tudo isso de uma certa maneira já alcança. Por quê? Porque ao atingir essa maturidade, ele atinge uma certa indiferença a tudo. E neste livro, pessoal, nós vamos ter um poema que é A Máquina do Mundo, que é considerado um dos grandes poemas do século XX, em que ele vai dizer o seguinte, que ele estava palmilhando certa vez uma estrada pedregosa de Minas e tal. E o que é a máquina do mundo? É a ideia de que o mundo é uma máquina. Então as estrelas estão ali percorrendo o firmamento em carrossel, tudo como se fosse um mecanismo. Então a gente quer entender o sentido da vida. A vida faz algum sentido? Então ele retoma, né, de alguma maneira, o canto dos Lusíadas, né, a máquina do mundo. Ele escreve esse poema em terceiros, como Dante escreveu a Divina Comédia.
certo? Todo um estilo todo clássico, ele nos mostra o seguinte, que de repente a máquina do mundo aparece para ele, se abre para ele, né? E, com o intuito de revelar para ele o sentido de todas as coisas. E sabe o que ele faz? Ele age de maneira diferente, não quer mais saber. Ok? Então, esse é um sentimento que norteia todo o livro Claro Enigma. E o que seria o Claro Enigma? Talvez seria isto mesmo, aquilo que no passado ele não entendeu e fez e agiu, e agora, com a maturidade, ele vai atribuindo um sentido para tudo aquilo que foi vivido, para tudo aquilo que foi pensado, para tudo aquilo que foi sofrido. Ele começa a encontrar, né, um sentido. Então, aquilo que era enigmático vai se tornando claro, né, diante do fim, que talvez, que certamente há de se aproximar. Ele começa a repensar a vida, repensar todo o esforço que ele já fez, e como tudo isso talvez leve a nada. Está no livro Claro Enigma um dos poemas mais conhecidos de Carlos Drummond de Andrade, chamado Memória, que é assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, o que vai ficar na memória? Por que o poema se chama memória? O que fica nela? Aquilo que passou, o tempo transcorreu e você sente que aquilo te marcou afetivamente. Isso fica na memória. As coisas recentes, ainda nós não sabemos se elas ficarão, mas aquilo que nos marcou profundamente, né, e que o tempo fez com que aquilo continuasse, ele diz, né? Esta é a memória, aquilo que nos marca afetivamente, que nos marcou emocionalmente, sobrevive na nossa memória. Então, é um livro, para fechar aqui para vocês, né, da terceira fase do modernismo, que retoma uma linguagem clássica, ok? E o Drummond se afasta agora daquela vivência com as questões sociais e se aproxima desse exame de consciência que a maturidade permitiu que ele fizesse. E tem essa visão um pouco mais decepcionada da vida, das pessoas, mas ao mesmo tempo que tem essa melancolia, tem também essa beleza que a poesia atribui, né, à vida. É isso.